Todos nós somos chamados. Tantas vezes eu já falei aqui no nosso programa Feliz do Jeito Certo, nessa temporada, na temporada passada. E mais uma vez eu faço questão de chamar a sua atenção. Será que de fato todos nós somos vocacionados? Uma palavra tão usada, na nossa igreja, principalmente nesse meio de jovens, de vocacional. Será? Todos nós somos vocacionados? É o que você vai ver hoje no seu programa Feliz do Jeito Certo. Seja bem-vindo ao seu programa Feliz do Jeito Certo. Eu te acolho com imensa alegria. Obrigado por dar essa oportunidade de poder entrar até a sua casa, entrar até o seu lar, o seu coração. Você que me acompanha através da TV, do YouTube, do aplicativo da TV Evangelizar, não sei, mas desde já seja bem-vindo. E hoje falando sobre esse tema, como eu falei no prólogo, no início do nosso programa, será que de fato todos nós somos chamados? Será que podemos dizer que todos nós somos vocacionados? Para iluminar essa nossa pergunta, essa nossa reflexão, o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, vai falar logo no início do capítulo sobre a pesca milagrosa, aonde ali, durante aqueles homens que tentavam pescar e nada conseguiam, até que chega Jesus e diz, olha, lance as redes, avance para as águas mais profundas. E aí Jesus conclui dizendo, de agora em diante vos farei pescadores de homens. Talvez seja a passagem bíblica mais conhecida quando vamos falar de um chamado vocacional. Não é verdade? Jesus que chama aqueles homens, Jesus que fala a partir de agora, vocês não serão mais pescadores, mas pescadores de homens. Podemos falar sim que aqueles homens foram vocacionados, chamados. Mas também tem uma passagem bíblica aqui em Marcos 10, sobre o cego Bartimeu. Lá nós encontramos um cego, aquele homem que estava à beira do caminho, mas que gritava, ansiando por ser encontrado por Jesus Cristo. Jesus escuta e diz aquela frase, pediu para aqueles homens chamar aquele cego. E aí os discípulos foram até ele falando, olha, coragem, ele te chama. E aí continua a passagem falando, ressaltando que antes Bartimeu estava à beira do caminho e depois no final ele já seguia Jesus no caminho. É assim um relato vocacional. Por que eu coloquei para nossa reflexão essas duas passagens? Na primeira passagem é o tradicional, aquele mais comum de nós vermos. Sim, foram vocacionados, chamados por Jesus. Mas já no chamado do cego Bartimeu, ele entra na história do cego Bartimeu e chama e conduz. Então, somos sim vocacionados, somos chamados e a passagem e a palavra de Deus nos disse. Por isso que desde já falo, viu? Podemos sim dizer, eu sou vocacionado. Todos nós somos vocacionados? Sobre essa pergunta eu até já comecei a falar, não é verdade? Quando eu estava falando sobre as passagens bíblicas. Seja aquela de Lucas, vos farei pescadores de homens, ou sobre o cego Bartimeu, que após a sua cura, ele seguia Jesus no caminho. Podemos dizer sim que somos vocacionados. Vocação quer dizer chamado. De um lado, a vocação, o chamado de Deus. Do outro lado, a nossa resposta, a sua resposta. Mas você fala, padre, vocacionado não é somente aqueles rapazes, moças, que vão para o convento, vão para o seminário, vão para uma comunidade de vida, que é o mais comum. Na verdade, a gente chega encontra na igreja as pessoas falando, nossa, mas você tem cara de vocacionado. Mas na verdade é que nós não compreendemos. Nós não sabemos que vocacionados é chamado, somos todos nós. Somos chamados primeiramente à vida. Somos chamados, a partir do nosso batismo, a viver a experiência de membro de Cristo. Somos filhos dele. Somos chamados à santidade. Todos nós, é um chamado universal à santidade. Mas aí, após isso, cada um na sua história é chamado no estado de vida, numa escolha específica. Então você pode dizer
Você que é esposa, você é sim chamado, foi sim chamado ao matrimônio. Mas antes disso, você foi chamado à vida. Antes você foi chamado à santidade, chamado à felicidade, que é o que nós sempre falamos aqui. Então podemos dizer sim, somos vocacionados. Inclusive pode fazer parte da sua oração. Obrigado, Senhor, porque Tu me chamastes à vida, à santidade e agora nessa minha vocação específica. Então nunca esqueça disso. Somos sim vocacionados. Por falar de chamado, que todos nós somos, gostaria de ouvir o seu depoimento. Sim, gostaria de ouvir o seu depoimento, o que você está achando do nosso programa, uma sugestão de temas, uma pergunta talvez. Muito fácil. Você grave o seu vídeo aí mesmo, no seu celular, e envie para o WhatsApp Feliz do Jeito Certo. Anote aí, 062 99696 6020 e envie o seu depoimento falando, olha, para mim, ser feliz do jeito certo é isso. Ou talvez através das minhas redes, participe. Instagram, Facebook, Padre Elias Silva, e lá envie o seu pedido de oração também, ou até mesmo vídeo. Então, acompanhe comigo esse depoimento. Sou Dom Messias, o bispo da Diocese de Teófilo Otoni. Eu sempre sinto que um jeito de sermos felizes é responder sim a Deus, é dar a resposta, como fez Nossa Senhora quando Deus lhe pediu para ser a mãe do Salvador. Então, desde pequeno, sinto-me chamado por Deus. Este chamado me trouxe muitas alegrias, e a alegria maior quando eu dei o passo de ingressar-me no seminário. E ali, preparando, vivendo aquela dimensão formativa, meu coração se enchia de alegria no meio dos desafios e das dificuldades que iam aparecendo. Quando chegou o momento da ordenação sacerdotal, sem dúvida alguma, um momento de muita paz, de muita alegria, de poder servir a Deus. Depois veio para mim o chamado para servir a Igreja como bispo, sendo bispo da Diocese de Uruaçu, em Goiás. E agora a Igreja me convidou novamente e pediu-me um sim para ser bispo de Teófilo Otoni, aqui em Minas Gerais. Sou feliz, sem dúvida alguma, com o chamado que Deus me faz. E poder dizer sim é para mim sempre um motivo de alegria. Penso na vida dos apóstolos, aqueles que Jesus olhou para eles com muito amor, tocou nos seus corações, os convidou a segui-lo e eles, com muita disposição, se colocaram a serviço de Jesus, se fizeram discípulos seguindo os passos de Cristo. Seguir a Cristo traz para nós muita paz, muita felicidade. Obrigado pelo seu depoimento, Deus seja louvado por essa doação, que você faz na sua vida, e obrigado ainda mais, porque você está comigo, está conosco aqui no Feliz do Jeito Certo. Deus abençoe. E eu te espero daqui a pouquinho no programa Feliz do Jeito Certo, viu? Fique aí. Estamos de volta com o programa Feliz do Jeito Certo, hoje falando sobre esse tema que, inclusive, já tratei sobre ele aqui nas temporadas passadas, mas a nossa equipe, eu fiz questão de trazer mais uma vez, para termos a consciência que somos vocacionados, ter a consciência que somos chamados por Deus. E repito, a vida, a santidade, a felicidade. Obrigado você que participa e já participou e quer participar do nosso programa, viu? Como você viu no bloco anterior, eu espero muito a sua participação. É muito importante, participe conosco. E também falando em gratidão, muito obrigado, você que já é um colaborador da obra Evangelizar é Preciso. Muito obrigado, Deus seja louvado pela sua generosidade. E obrigado a você que ainda não é, mas vai tornar um associado, desde já agradeço. Como você vai fazer para tornar um associado? Muito simples. Vai ligar 041 3221 6060
e diga, olha, eu quero me tornar um associado, quero ajudar a evangelizar, né? E como diz Padre Reginaldo Manzotti, idealizador dessa obra, evangelizar é preciso. E claro, né, juntos é muito melhor. Então contamos com sua participação. Quero convidar você agora a, junto comigo, ouvir esse testemunho de alguém que de fato é um vocacionado e se assume, antes mesmo do estado de vida, mas assume chamado por Deus. Acompanhe comigo. Olá, Padre Elias, que bom poder participar do teu programa. Uma das perguntas complicadas é falar de vocação, né? Porque vocação nem a gente consegue entender direito, mas eu digo assim, a minha vocação foi bem tardia, eu já tinha quase 19 anos, estava namorando, pensando até em ficar noivo, quando trabalhando na igreja, era mais tempo na igreja do que em casa, e um dia, inclusive, uma indagação da namorada que disse, poxa, você escolhe ou eu ou a igreja, que você fica mais lá do que aqui, né? E eu comecei a pensar, por que eu fico tanto tempo na igreja e por que eu me dedico tanto, eu amo tanto? Enfim, foi procurar o padre da minha paróquia e ele me fez essa pergunta, você nunca pensou em ser padre? Eu confesso que saí até um pouco bravo, pensei comigo, poxa, eu vou conversar com o padre, para o padre me ajudar numa situação dessa, e já quer que eu seja padre também? E ali eu comecei a parar para pensar na possibilidade, e olha onde que eu vim parar. Comecei a fazer um encontro vocacional, comecei a ficar apaixonado pela missão, pela vocação. Hoje estou muito feliz como padre, né? E desejo que muitos que estão aí participando do teu programa também possam ter esse desejo de algo a mais. É muito bom, sou feliz por ser padre. Deus abençoe. Obrigado pelo seu testemunho, Deus seja louvado pela sua vocação e que essa vocação continue suscitando santas vocações pelo Brasil afora, viu? Muito obrigado. Tem uma canção, falando hoje sobre vocação, tem uma canção que eu gosto muito, uma canção gravada, composta pelo meu grande amigo Fred Pacheco, Sagrado Meu. E é esse, de fato, esse diálogo entre um Deus que nos sabe como nós somos e mesmo assim nos chama. Acompanhe comigo então essa canção, Sagrado Meu, com Fred Pacheco. Acompanhe aí. Quero te falar, meu Deus, que está tão difícil continuar, mas eu não vou desistir, eu não vou recuar, pois te sinto aqui comigo. A alegria se renova quando abro o coração pra te escutar. É nos teus braços que encontro a verdadeira paz. Eu sou amado teu, tu és sagrado meu. Abraça-me, concede o teu perdão, une o céu ao meu coração, sagrado meu. Deus seja louvado, Fred, por essa canção, por essa letra, por essa melodia. E de fato é isso. Experimentamos a nossa realidade de pequenez. Experimentamos a nossa humanidade, mas também nela experimentamos o chamado desde o dom da vida. E aí, a partir que vai se desenvolvendo a nossa vida, somos chamados, somos convocados. Esse programa Feliz do Jeito Certo de hoje tem como esse objetivo principal, chamar a sua atenção para que você assuma, eu sou um vocacionado. Somos igreja, inclusive o nome igreja, eclésia. A comunidade reunida forma a igreja, a comunidade convocada. Então não esqueça disso. É preciso que nós assumamos isso e vamos entendendo aos poucos que ser vocacionado não é um privilégio. Ser vocacionado não é somente o padre que foi um vocacionado, a religiosa, não, mas é para todos, um chamado universal. E repito, dentro desse chamado universal
cada um com seu chamado específico. Agora, no finalzinho do nosso programa, eu convido você a rezar comigo por nós que somos chamados, por você que é um vocacionado, uma vocacionada do Pai e pelos tantos aqueles jovens que estão nessa dúvida de, dentre os chamados universais, qual chamado seguir. Então reze comigo. Deus Pai de bondade e misericórdia, Tu nos chamastes à vida, Tu nos chamastes à santidade, Tu nos chamastes à felicidade. Ajudai, Senhor Jesus, que nós assumamos a nossa missão, assumamos a nossa vocação. E eu peço, Senhor, por todos aqueles jovens que estão no momento de discernimento de sua vocação específica. Visite cada um deles neste momento e faça com que o próprio Espírito Santo seja a luz que guie os passos. E eu peço, por intercessão de Maria, Mãe e Rainha das Vocações, Mãe Nossa, desça sobre você a bênção, a proteção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você que mais uma vez esteve comigo no programa Feliz do Jeito Certo. Assumamos essa verdade. Somos chamados, somos vocacionados de Deus. Te espero no próximo programa Feliz do Jeito Certo. Até lá.